Deixa eu só... Bom, vamos então começar aqui, tá? Vou botar a tela aí. Bom, vamos lá. Deixa eu só... Boa noite. Boa noite. Deixa eu só ajeitar a tela aqui, gente. Já vamos começar. Bom, vamos lá, gente. Muita coisa do Enem, né, que a gente, de repente, não se liga, não sabe, né? A gente vai ver hoje aqui, nessa palestrazinha aqui, tá? E... vamos lá, então. Bom, quem é novo aí no curso, não me conhece ainda, né? Se conhece de aulas que a gente já está tendo aí, tá? Eu fiz engenharia elétrica, né? Depois fiz uma pós em docência de matemática. Já dei aulas em vários colégios aqui em Niterói, mas há um bom tempo atrás, tá? No curso da Mandaré, né? Pessoal de militar, eu fui coordenador durante um tempo, na nossa da Mercedes aqui de Niterói. Tá? Depois eu dei uma parada grande, né, de um bom tempo, porque, né, fui fazer engenharia, né, fui trabalhar com engenharia mesmo, tá? E depois ainda eu comecei a fazer concursos, né? Fiz concursos diversos, passei em vários concursos, tudo na mesma época. Fui fiscal lá em São Gonçalo um tempo, passei para concurso de fiscal em Nova Iguaçu, passei para técnico judiciário, passei para TTN, né, técnico do Tesouro, tá? E no final de contas eu acabei optando, fiz também para técnico judiciário, passei também lá para o Espírito Santo, mas no final acabei ficando aqui no Rio como fiscal de atividade econômica, tá? Porque era mais perto, tinha problema de doença, né, tal da minha mãe na época, e não dava para eu sair daqui do Rio de Janeiro, acabei ficando por aqui, tá? Bom, sou também mágico, tecladista, etc, etc. E estou aqui nesse projeto, né, eu acho bacana pra caramba, tá? Fui convidado aí pela Vitória, né, para participar. E vamos junto aí, gente, tá? Bom, vamos lá, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que vai cair na prova do Enem, como é que é calculada a nota, as questões mais frequentes, como é que você faz uma boa preparação para a prova, gente. Algumas estratégias, tá, que você pode usar para fazer uma prova de melhor maneira, e algumas coisas que falam e são mentiras. A gente vai ver também isso aí, tá ok? Vamos lá. Bom, se você entra num jogo, qualquer que seja o jogo, tá, um jogo de cartas, né, um jogo de bola, se você não souber a regra do jogo, já vai entrar pelo plano. É lógico que quem sabe as regras vai ter uma vantagem grande sobre vocês, correto? Então, gente, qualquer concurso, né? A gente está falando de Enem, mas pode ser qualquer concurso, gente. Tem que ler o edital, tá? Com calma, ver que matérias vão ser mais pedidas, quais as que têm maior peso, se for o caso, tá? E focar nessas aí, tá? Para conseguir uma nota maior, tá ok, gente? Bom, aí vocês vão dizer, né? Conteúdo do Enem qual é? É o que estuda no ensino médio. Com certeza. Mas não basta saber o que vai cair, gente. Tem que saber como os assuntos vão cair, e é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Deixa eu só botar aqui no chat aqui, se alguém quiser alguma coisa, pode botar aí. Bom, vamos lá. Então, gente, é o que eu já venho falando com vocês, várias aulas, né? O que é cobrado no Enem de matemática, a gente está falando de matemática, gente, mas o que a gente vai ver aqui pode ser aplicado em todas as outras matérias, tá ok? Mas a gente está vendo matemática, porque é minha matéria, né? Mas com certeza se aplica às outras matérias. Bom, o que é cobrado na prova, gente, é o básico, tá? É aquilo que eu falei com vocês, acho que na última aula aí, né, de exercícios. Se começar a fazer muita conta, gente, tá? Enem não pede muita conta para gente. Enem pede que você saiba a teoria, tá? Se você souber a teoria, souber aplicar a teoria, tá? A resolução geralmente é fácil, tá? Então, se começou a fazer muita conta, tem alguma coisa errada, ok?
Eu notei isso, professor. Eu lembro que tinha umas questões no Enem, quando eu fui fazer, que, tipo assim, era um texto grandão para te Isso, contextualizar, aí chegava lá, dava isso, até algumas imagens, alguns gráficos, e, tipo, acabava que você, só de bater o olho, você resolvia. exatamente. Perdeu, às vezes eu perdia um tempão lendo para chegar lá embaixo e É, resolver. é o que a gente viu naquela, não sei se você assistiu, aquela nossa palestra de matemática interpretativa, né? Você tem aquele texto, né, informativo lá antes que você tem que pensar dali o que realmente interessa. Geralmente é duas ou três coisinhas daquele texto enorme o que vai interessar. Se você conseguir explicitar isso, né, pegar isso aí, você vai ter uma chance muito grande de matar a questão. Por que que o pessoal, né, se dá mal em Enem? Porque vê aqueles textos horrorosos, né, de 2 páginas, às vezes, desiste. Tá? Mas vai ali e pega o que interessa. Tá ok? Bom, vamos lá. O que é o conhecimento, gente? O conhecimento é aquilo que a gente vai absorvendo, né, no nosso dia a dia, através né, inicialmente dos nossos pais, depois na escola, na rua mesmo, né, no cotidiano, tá? Então, o conhecimento, gente, o saber, é tudo isso que a gente vai acumulando ao longo da vida, tá? O que o Enem pede para a gente? O Enem pede, gente, que a gente tenha a habilidade de fazer uso desse conhecimento. Ou seja, não basta você saber, né? Por exemplo, você olhou, exemplo bem tosco, né? Mas olhou lá uma potência. Pô, lá, é uma potência. Eu sei que essa potência se resolve de que maneira? Multiplicando, né? Tantos quanto forem lá os expoentes daquele número ali, correto? Mas se eu não souber fazer multiplicação, né? Eu não vou ter a habilidade de usar esse conhecimento, correto? Então eu tenho que ter a habilidade de usar né, aquele conhecimento que eu tenho, tá? E por último, o que o Enem pede para a gente? É a competência. O que é a competência? Não basta você ter habilidade, mas você tem que ter eficácia. O que quer dizer isso? Né? Exemplo no Enem. Você tem 3 minutinhos para resolver a questão, gente. Não é isso? Cada questão. Então, você pode saber, né? Eu sei fazer essa questão aqui, vou fazer por essa fórmula aqui do Bhaskara, o caramba, bababá, mas vai demorar 10 minutos para fazer a questão. Cadê a competência, né? Tá ok, gente? Então, o Enem, gente, basicamente, todo concurso, basicamente, né, é a soma desses 3 fatores aí, tá? Ter o conhecimento, saber como fazer, tá? É a habilidade, ou seja, usar esse conhecimento, e a competência para fazer isso rápido, com eficácia, tá? Bom, essa palavra aí malucona, né? Interdisciplinariedade. O que é isso? É porque, geralmente, né, vocês já repararam que as questões do Enem, às vezes, envolvem mais de uma matéria, mais de um assunto, não é isso? Às vezes, numa questão lá de física, de geografia, né, vai ser usado o quê? Conhecimento de matemática, não é isso? Tá? E muitas vezes, numa questão de matemática ou de física, vão ser usados vários conceitos da mesma questão. Eu botei aí, por exemplo, aí, né, pode ser usado o conhecimento de geometria plana, você tem que saber geometria plana, e tem que saber também razão e proporção. Não é isso? A maioria das questões hoje em dia do Enem tem pedido essa interdisciplinariedade aí, tá? Bom, as competências, eu não vou me alongar muito, gente, né? Porque é mais uma leitura realmente, tá? Então, são, né, os chamados eixos cognitivos, tá? Aí a gente tem comuns a todas as áreas, né? Eu tenho na área de linguagens, né? Na área de ciência da natureza, na área de matemática e na área de ciências, tá? Aí é que eu digo a vocês, aí vai pegar lá o edital do Enem, né? Ele vai descrever para a gente todas essas competências aí, o que são, tá? Esse H1, H2, está ali embaixo. Eu vou falar aqui de uma só, tá? E depois, né, vocês dão uma olhada nas outras aí. Por exemplo, na área 1 de competência de matemática, tá? O que ele pede? Que você saiba, né, construir significado para números inteiros, números racionais e reais. O que quer dizer isso? Aí ele vem lá, né, com as 5 modalidades ali, né, 5 divisões disso aí. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações de números, e etc, etc. Tá? Ele vem dizendo aí quais as competências, quais as habilidades que você tem que ter
com esse conhecimento aí, tá? Dos números inteiros, tá? E qual é o conteúdo que relaciona isso, né, na matéria de matemática? Aí está ali embaixo, ó, análise combinatória, a gente ainda vai ver, né? Princípio fundamental da contagem, MDC, MMC, tá ok? Então, isso aí é o que chama de competência, tá? Aí eu tenho competência área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 e área 7. Depois vocês, eu vou mandar o e-bookzinho, né, que eu prometi a vocês, vocês dão uma olhada com calma, né, em cada, que pede, em cada, qual a habilidade que é pedida em cada competência dessa aí, qual é o saber que é exigido em cada competência dessa, tá legal? Bom, vamos lá. Como é que funciona? Olha só, gente, como é que funciona o da nota do Enem, tá? Não é, né? A gente às vezes pode achar que a quantidade de questões certas que vai determinar a nota da pessoa. Não é, gente, tá? Já há algum tempo, o Enem, né, usa esse modelo aí matemático, né? Olha a matemática aí, ó, de teoria de resposta ao item, tá? O TRI, né? Ok? Então, o que esse TRI veio incorporar, né, a correção das notas do Enem? Ele começa a comparar os resultados, gente, tá? Ele começa a ver quais as questões que são mais fáceis, que são médias, né, que são mais difíceis, né? Ele começa a olhar se o camarada chutou ou não, né? Porque ele faz uma medida, né, de coerência lá das respostas da pessoa, né? Ele consegue fazer isso, olha só. E depois disso tudo é que ele vai te dar sua nota, tá? Vamos ver mais detalhado, olha só como é que funciona isso aí, tá? Então, desde 2009, ó, que vem sendo aplicado esse modelo aí, tá? O que tem? Um dos principais objetivos é coibir o chute, não é isso? Tá? Então, vamos lá. A nota da pessoa, então, gente, vai ser dada não em relação ao número de acertos, tá? Ela vai ser dada em função da dificuldade da questão. Ou seja, ele vai ver, né, classificar as questões em fácil, médio e difícil. E aí ele vai ver, né, a quantidade de acertos que a pessoa teve em cada categoria dessa. Mas não é só isso, ele vai comparar a nota de todo mundo, né, as respostas de todo mundo, para aí sim dar uma nota para você, tá? Seria o peso, né? Vai dar um peso a cada questão, de acordo com a dificuldade dela, e também de acordo com o número de pessoas que acertaram aquela questão, gente, tá? Então, a gente vê o seguinte, ó, candidato com o mesmo número de acerto, né, podem ter pontuação diferente, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esses camaradas aqui, né, fizeram a mesma quantidade de questões certas, tá ok? Mas esse camarada aqui, o camarada aí da esquerda aí para mim, né? Acho que para vocês, não sei se está ao contrário, mas da esquerda para mim aqui, teve nota 518, gente, e acertou ó, questões fáceis e médias. Errou as mais difíceis, certo? Então teve uma coerência, correto? Na resolução dele, tá? Ele acertou mais fáceis e médias e errou as mais difíceis, tá? Agora, essa senhorita aqui da direita, o que aconteceu? Pô, ela acertou questões dificílimas, né? E não conseguiu acertar as médias e as fáceis, gente. Faltou o quê? Coerência, correto? Aí o modelo, né, o TRI, né, ele vai entender que essa madame aqui fez o quê? Chutou, tá ok? Então, ó, diminuiu a nota dela em relação ao outro camarada lá que teve mais coerência nas respostas, tá? Então é isso aí que eu falei, ó, né? O camarada lá teve mais coerência, tá? Então teve uma nota maior. Aqui não teve, provavelmente chutou, né? Teve uma nota menor, tá, gente? Bom, vamos lá. Então, né, vem a pergunta para vocês. Pô, então eu vou deixar as questões difíceis em branco, não é isso? Porque
se eu, né, não soube fazer as questões fáceis nem as médias, e, né, se eu responder questão difícil, vai me prejudicar, então eu vou deixar em branco? Não, não faça isso, gente, tá? Não faça isso, porque a questão em branco vai valer muito menos, né? É lógico, do que o quê? Acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Tá legal? Então, não deixa a questão difícil, em branco, não. Faz, né? O último, a gente vai ver aqui que a última alternativa, né? Dá um chute e faz lá. Mas, para que você não seja prejudicado, você tem que acertar questões fáceis e médias, não é isso? Porque se não fizer isso, aí sim, a questão mais difícil lá, se você, né, errar essas aqui, que são fáceis e médias, e só acertar as difíceis, o Enem vai entender que você está chutando. E provavelmente vai dar, né, pô? Não acertou as fáceis, vai acertar as difíceis, né? Tá? Bom, então qual é o pulo do gato, gente? Então está o grande segredo aí, ó. Você tem que acertar o máximo das questões fáceis e médias, gente, para não ser penalizado por acertar as questões difíceis, ok? Então foca naquilo, né, que a gente vem falando aí, cara. Tem questões que são muito simples de resolver. Às vezes o enunciado é muito grande, mas a solução é tranquila, tá? Então você tem que acertar essas questões, porque aí você chuta as difíceis, tudo bem. Mas se você não acertar essas médias e fáceis, e chutar difícil, né, e acertar, você não vai entrar pelo cano, tá? Vai ser penalizado por isso, tá ok? Bom, e agora, como é que eu vou saber, né? Eu estou falando aqui que as questões são fáceis, são médias, como é que eu vou saber se a questão é fácil, né, ou não, tá? Isso que a gente vai ver agora aqui, ó, tá? Bom, vamos ver. Análise de incidência e os assuntos mais frequentes, tá? Então, eu peguei aqui, né, acho que do ano 2009 a 2019, as questões que mais caíram no Enem, os assuntos que mais caíram no Enem, gente, tá? Olha lá. Foi o quê? Grandezas proporcionais, a gente já viu, né? Razão, proporção, escala, regra de três, porcentagem, estatística, né? Gráficos e tabelas. A gente também já viu alguma coisinha. Aritmética, é aquela soma, né? Subtração, regra dos sinais, tá? Tudo isso aí. Geometria espacial, gente. Funções de primeiro e segundo grau e geometria plana, que a gente vai ver amanhã, tá? Bom, o que raramente cai? Matrizes tem caído, uma questãozinha de matriz, gente, mas é tão fácil, gente, as questões de matrizes que tem caído que tá, tomara que caia, e caia naturalmente no nível que tem caído nos outros anos, tá? Geometria analítica, talvez seja mais chatinho um pouquinho, né? E o que cai, gente, agora, geralmente é difícil, tá? Mas, sei lá, às vezes, né, isso aqui não é uma regra fechada. Às vezes o camarada, né, naquele ano, botou uma questãozinha desse assunto aqui como fácil. Você tem que tentar fazer, gente. Tem que ter a noção, né, de como é que se faz aquilo ali, tá? Bom, o que geralmente é muito difícil é funções trigonométricas, logaritmos exponenciais, análise combinatória e probabilidades, tá? Aí a gente vai chegar no nosso mapa do tesouro, gente, o mapa da mina. Então, o que a gente vai fazer, gente? Essas questões aí, esse assunto que está aí, ó, que são esses 5 assuntos aí que mais caem no vestibular, tá? Horrível vestibular. Vestibular, Enem não deixa de ser um vestibular, né? Que mais cai no Enem, gente. E, geralmente, são mais tranquilas. Essas você tem que acertar. Então, quando cair questão desse assunto aí, ó, tá? Você pode escrever que aquela questão vai ser mais tranquila de fazer. Então, você, quando pegar na prova de Enem, tá? Você cai dentro das questões que abordaram esse assunto aí em primeiro, tá? Que provavelmente são essas mais fáceis. E essas aí, gente, vocês têm que acertar, não tem jeito, tá? Para poder depois, se for o caso, dar um chute, né, nas questões que forem muito difíceis, tá? Professor, Oi, com base fala. nisso,
com base nisso, eu Tá. posso. Eu vou falar a palavra teorizar, mas, tipo, Hum, eu vou dar mais um chute. Com base nessas aqui, que a gente sabe que são fáceis. hum. Eles podem colocar, tipo, mais pegadinhas nelas? Pode, a pegadinha sempre está presente, né? Na verdade, toda questão, o camarada tenta colocar uma pegadinhazinha ali, né? Mas sempre tem. Agora você tem que. Qual é o jeito de não cair nas pegadinhas? Fazer exercícios, né? Treinar bastante exercícios, que aí você vai vendo, né, quais são as pegadinhas que podem acontecer, gente, tá? Eu sempre falo isso com vocês também, tá? Matemática é fazer exercício, tá ok? Toda questão pode ter uma pegadinha, às vezes não. Tem questões que são bem diretas, né? Tá? Bom, vamos lá. Então, não devo estudar aqueles outros assuntos que eu falei lá que geralmente não caem, né? Ou são mais difíceis? Claro que tem, né, gente? Tem que estudar tudo, mas priorizar aqueles assuntos ali que são mais fáceis e que vão cair mais, com certeza, tá? Vamos supor que 4 questões de probabilidade, né, assunto considerado difícil no Enem nos últimos anos, cai na prova. Mas, às vezes, dentro dessas 4 aí, tem uma ou duas ali que são fáceis. Né? Não é porque é probabilidade. O Fernando falou que probabilidade é difícil, então nem vou olhar. Não, gente. Deixa por último, né, essas questões que eu coloquei ali, que devem ser as mais difíceis, tá? Mas tenta fazer, gente. Às vezes ele é fácil. Tá ok? Então não é que eu não devo estudar as outras matérias que eu falei ali, não, gente. Dá prioridade àquelas do mapa da mina, né? Mas estuda também as outras, tá? Bom, vamos lá. Então, você deve, né, estudar pelo menos os outros assuntos, né? E pelo menos ter uma noção básica, tá, dos outros assuntos. E para acertar as fáceis, as medianas, gente, é que eu falo com vocês. Hoje em dia, no Enem, né, até ano passado, basta você ter noções bem básicas mesmo, bem iniciais do assunto para conseguir fazer a questão. Tá legal? Então, pega aqueles assuntos ali que a gente colocou, sai fazendo tudo, tentando fazer tudo, que a probabilidade de você acertar muitas questões daquele assunto é bem grande. Tá? Aí depois cai nos outros assuntos. Tá? Olha só para a gente ter uma ideia aí. Ó. Em 2017, gente, são 45 questões de matemática, gente. Olha só, caíram 29 questões só daquele mapa da mina que a gente viu ali atrás, gente. Tá? Em 2018, olha lá, em 45 questões, gente, caíram 30 questões daquele mapa da mina que a gente viu, gente. Então, eram 30 questões que provavelmente dava, né, para fazer. 2019, olha lá, caíram 29 itens do nosso mapa da mina, né, que a gente está chamando de mapa da mina, aquela relação, né, de assuntos lá mais, teoricamente, mais fáceis, tá? E em 2020, gente, foram 28 questões do mapa. Então é uma coisa que está se repetindo, né, todo ano, não tem por que mudar, né, em 2021 vai mudar isso aí? Provavelmente não, gente, vai cair, né, de 28 questões para cima daqueles assuntos ali, correto? E provavelmente serão questões fáceis ou medianas de fazer, tá? Claro que vai ter que ter uma noção básica, né, da matéria, tá? Então, é isso que eu falei com você. Né, em média foram 29 itens, tá? Nesses anos aí, deve, né, continuar sendo isso aí. Mas nem todas, claro, que foram fáceis, né? Pode ter caído uma, duas, né, dentro daquela lista que foi um pouquinho mais difícil, tá? Mas é um caso excepcional, ok? Então, gente, a grande maioria que eu estou falando, ó, pertence àquela nossa tabela do Tesouro, tá? Então, desses 29 itens, né, que é a média de questões que caem sobre aqueles assuntos, gente, 19 a 25 questões realmente são muito fáceis e realmente tem sido, gente. Então, dava para você acertar com certeza, tá? Então, gente, só acertando isso aí, tá? Você conseguir, né, acertar umas 25 questões dessas aí consideradas mais fáceis ou mediana, tá? Você já cravou 700 pontos, gente, na prova de matemática, que já é uma nota bacana pra caramba. E ainda te dá direito a quê?
a você chutar, né, as questões difíceis e errar sem problema de ser penalizado, tá? Olha só que maravilha. Bom, vamos lá. O TRI, então, vai entender que você não está chutando, né? Questão alguma. Você acertou as fáceis e as medianas, correto? Então, se acertar as difíceis, não vai perder ponto. Mas olha só, a gente não acabou a dica ainda não, hein? Você já está chegando aí, já chegou em 700 pontos, né? Menos que isso, eu não vou aceitar de vocês não, hein? Tá? Mas olha só, podemos chegar em 900 pontos. Aí é top, né? Vamos ver, tá? Como é que a gente pode estudar e se preparar para a prova, tá? Bom, quem não, né, às vezes não gosta de matemática e tal, né? Acredito que ninguém aqui seja, né, desse jeito. Acho que todos adoram matemática aqui, tá? Então, gente, começa a estudar matemática e olha só, gente, isso vale para todas as matérias. Depois, né, vocês têm que fazer né, pela internet mesmo lá, questões que mais caem em biologia no Enem, questões que mais caem em física no Enem, tá? Dá para vocês montarem o mapa do tesouro de cada matéria, tá ok? A gente está falando de matemática, porque é meu assunto, tá ok? Bom, então começa a estudar, gente, por aqueles assuntos que eu falei lá, que são os mais fáceis, tá? Do mapa da mina. Depois que tiver ok naqueles assuntos, parte para o restante da matéria, tá ok? Então você pode começar aí, ó, com aritmética, né? Proporção, regra de três, tal. Depois passa para estatística, trigonometria, função de segundo grau. Depois, inequações, tá ok? Pode seguir tranquilamente. A nossa matéria vai ser até mais ou menos dada nessa ordem aí, tá? Então, tenta seguir essa sequência aí, tá ok? Então, evolua, né? Quando você estiver estudando os assuntos mais tranquilos, tenta ir para os assuntos mais difíceis um pouquinho. Mas, olha aqui, ó, fazer o quê? Exercício, gente. Não tem jeito. Fazer exercícios, tá? Resolver prova do Enem é o principal, tá? Qualquer, né, concurso, você tem que resolver provas da banca daquele concurso, tá? Para se acostumar, né, ao jeito das provas daquele concurso, tá ok? Bom, vamos lá. Preparando para a prova, faça regularmente as provas anteriores. Foi o que eu acabei de falar, tá? Então, de vez em quando, pega as provas lá no site, né? Eu coloquei todas as provas, gente, de Enem, desde 2009, todas elas resolvidas estão lá, tá? De matemática. Tem vídeos, algumas resolvidas em vídeo, mas no papel, né? No PDF, todas resolvidas, tá? Tenta fazer a questão, né? Ver o assunto, se está de acordo, né, com o que você está estudando, tenta fazer, e depois só que vê a resposta, tá, gente? Cronometrar o tempo. Por quê? Porque no Enem você vai ter 3 minutos para cada questão. Então, não adianta, gente, você ter habilidade para fazer a questão, nós já vimos lá atrás, se não tiver o que? A competência de fazer com eficácia a questão no tempo. Outra coisa que nós vimos também na palestra, né, de tempo, depois vai acostumando, em vez de 3, começa a fazer em 2 minutos, tá? Vai diminuindo, né? Treino difícil, jogo fácil, lembra disso que a gente viu? Tá ok? Bom, claro que tem que ter um tempinho para o lazer, não é isso? Isso aí, de vez em quando, tem que dar uma relaxada, gente. Não vai ficar também 24 horas, né? Estudando, não. Tá ok? Só não pode abusar, né? De ficar o dia inteiro na rua, o dia inteiro no WhatsApp, né? Esquece um pouquinho o WhatsApp. Aquele método Pomodoro que a gente viu, né? Dá um tempinho entre um período de estudo e outro, tá ok? Bom, vamos ver as estratégias, então, gente, para se dar bem na prova. Nós já chegamos em 700 pontos, agora a gente quer chegar em 900, né? Já vimos ali que, né, se a gente seguir mais ou menos o cronograma, que a gente vai chegar lá. Por que que, às vezes, né, quem estudou pouquinho, ou, né, a gente acha que sabe pouco, tira uma nota maior do que aquele que sabe muito, gente? Né? Aí dá uma raiva danada, né? Dá vontade de, pô, cara, eu estudei pra caraca, sei que, né, o Joãozinho lá, porra, estudou pouco e tirou nota maior do que a minha, gente. Caraca. Bom, nada adianta você saber o conteúdo, gente, se não souber como fazer a prova, tá? Então, o que que o camarada que estudou menos lá, às vezes, tem de vantagem sobre você? Ele sabe, né, tem uma estratégia para fazer a prova de uma maneira melhor, tá?
Você tem que estar, né, com o seu psicológico numa boa, claro. Tá? Se você for para a prova, né, mal, com certeza não vai ter um bom resultado. Então, Professor, oi, eu sei fala. que isso, não sei se tem muito a ver, mas eu já vi as pessoas começarem muito pela prova de matemática. Isso também é uma estratégia? Vou falar aqui agora, vamos lá, vou chegar aqui agora, tá? Então, olha só. Então, a estratégia é bom para você, né? Prepara sua mente para fazer essa prova, tá ok? Então, tenta dormir cedo, né? Isso, acorda cedo e joga a sua autoestima, gente, lá para cima, vai na frente do espelho, olha, cara, hoje eu tô maravilhoso, eu tô maravilhosa, né, gente? Pô, hoje vou arrasar hoje, tá? Sempre com autoestima para cima, gente, tá? E antes da prova, um dia antes, para tudo, dá uma relaxada, sai, vai a um cinema, vai, né, namorar, qualquer coisa assim, tá bom, gente? E outra coisa importante, olha só, isso aí eu sempre falei isso e sempre adotei nas vezes que eu fiz concurso, gente. Pô, 10, 50 mil pessoas vão fazer o concurso, mas você tira ali, gente, 3 mil, 5 mil, sei lá, no máximo, que vão estar concorrendo com você, gente. Né? Nego se inscreve por se inscrever, na maioria das vezes. Se inscreve e não estuda, o que adianta, né? Vai fazer o que lá na hora da prova? Não vai fazer nada, não é isso? Tá? Então, pensa sempre assim, não se liga, né? Ah, pô, vai ter gente pra caraca, não sei o que lá, como é que... Cara, um lugar... Eu sempre pensei nisso, gente. Eu já fiz prova de técnico de Tesouro Nacional aqui para, né, a área aqui do Rio de Janeiro, na época. Tinha 2 vagas, gente. Eu cheguei, olha, 2 vagas, pô, beleza, uma é minha. Eu fui realmente o segundo colocado naquele concurso, gente. Então, você faz, né, o seu lugar lá no pódio lá, gente. Tá? Pode ter tem uma vaga, é minha, acabou. Tá ok? Mas, para isso, tem que estar com um psicológico na boa, gente. Tá ok? Bom, vamos lá. A estratégia que você falou aí. Tá? A primeira estratégia, gente, é começar pela matemática. Tá ok? Então, já fui lá, já dei uma classificada, né, nas minhas questões em fácil, média, difícil, né, usando aquele mapinha do tesouro lá, né? Ah, essa questão aqui é de regra de 3. Pô, então ela é fácil ou máximo média, né? Isso aí já bota um azinho lá, um fácil, né? Do lado dela, tá? Por quê? Porque você vai começar a fazer, né? Começa por matemática, tá? E começa com as mais fáceis. Depois vai caminhando para as mais difíceis, tá ok? Então, por que essa primeira estratégia começou com matemática aí? Ó? Tá o motivo aí. Se você não sabe muito bem, né, matemática, gente, você vai fazer o quê? Vai primeiro gastar, né, a sua energia maior nela, não é isso? Depois, você parte para outras matérias, tá ok? Então, tá aí. Ó. Ela tem a maior nota das provas objetivas, né? Isso é importante, gente. 45, né, questões que tem em matemática. Então, gente, não tem jeito, tá? Agora, quem for seguir essa estratégia, começa por ela, né, que geralmente vai gastar mais neurônio, tá? E depois é que vai fazer as outras, tá? Primeiro, ó, ao realizar primeiro exame de matemática, gente, faça questões do tipo A e B, aquelas, né, fácil e medianas. E apenas circule as do tipo C, que seriam as difíceis. Tá ok? Ah, como é que eu vou saber? O que é fácil e difícil? A gente viu lá na tabela do tesouro. Pô, mas aí eu vou perder tempo, né? Botando a fácil e difícil nas questões, gente. Aí é o seguinte, gente, se você perder ali, né, 8 minutos, nem vai perder 8 minutos, se você perder 3 a 4 minutos, gente, fazendo isso aí, tá? Vai compensar, porque depois você vai ter um ritmo mais acelerado de resolver as questões, né? Tá ok? Então, esses minutinhos aí que você, né, vai perder ali, vão ser compensados, com certeza, na hora de começar a fazer as questões. E você não vai estar arriscando, né, a começar com uma questão difícil, que você vai perder ali um tempo enorme, né? Depois não vai ter tempo de fazer as fáceis e medianas. Então, gente, faz primeiro lá nessa classificaçãozinha e depois sai fazendo as fáceis, medianas, por último, se der tempo, né, faz as difíceis, tá, gente? Segunda estratégia, então. Aí seria um pouquinho diferente. Eu vou começar pela minha matéria preferida, tá? Se eu gosto de história, eu vou começar com isso. Primeiro faz a classificação, tá lá, ó, gente. Fácil, média, difícil, tá? Nas duas estratégias, começa por aí, tá?
Depois, eu vou para a minha matéria preferida, tá? Então, pode ser a física, né? Química, biologia, tá? Para quem não sentiu muita firmeza na matemática. Agora, acontece o seguinte, ó. Você vai começar com a prova que você gosta mais, provavelmente, né? Vai acertar mais questões, vai ter um efeito psicológico bom. Mas, cuidado, que pode ter um efeito contrário, né? Imagina se você pega a matéria que você gosta mais e, caraca, não estou conseguindo fazer nada, gente, né? Dessa matéria aqui que eu achei que ia me dar melhor. Pode, né, acontecer de ter esse efeito contrário. Tá ok? Aí você, é o que eu estou falando, gente. Pega provas do Enem, tem lá no site, gente. Começa a fazer, aí você vai montar a sua estratégia, o que, que você acha melhor para você. Tá legal? Bom, depois de terminar sua matéria preferida, vai para a matemática, gente, né? Porque é a matéria que vai te pontuar mais depois. Ok? Você já brincou desse pega-varetas aí? Quem lembra disso aí, né? No meu tempo eu tinha isso aí, eu brincava muito, né? Nossa, saudade. Até hoje não sei como é que joga isso. Não é Que isso? você, né? Sério? Depois vamos fazer um webinar aqui, como jogar pega-vareta, hein? Vamos fazer aqui. Bom, olha só, gente, quando a gente joga pega-vareta, né? Algumas vão para longe, não é isso? Outras estão perto. As que estão perto, naturalmente, são as mais fáceis de ser capturadas, tá? Então, a mesma noção a gente vai usar na prova do Enem, tá? Tem algumas varetinhas, né, que quando fica embaixo da outra é horrível, né, para você tirar às vezes, mas tem umas que ficam soltas, né? Então, são essas soltas, gente, que a gente vai pegar primeiro, lógico. Essas questões, então, essas varetinhas que estão soltas são aquelas questões, gente, que a gente já viu, né, resolveu várias questões aqui em revisões aqui, né? Tem questões que tá aí, ó, pede pelo amor de Deus para ser resolvida, de tão fáceis às vezes né, de ser resolvidas. Se você souber o mínimo, né, daquela matéria ali, da noção daquela matéria, você com certeza vai resolver aquela questão, gente, tá? Então são essas varetinhas que ficam soltas aí, tá legal? Então, gente, em ambas as estratégias, olha lá, ó, faça primeiro as questões fáceis, tá? Depois vai para as intermediárias e finalmente aí tenta as difíceis, tá ok? E aí, gente, ó, né, chegou aquela hora que não tem mais jeito. Tá, falta meia hora para entregar, né, o cartão aí, gente. Aí, ó, é o chute insano, né? É o que der para fazer. Mas aí, provavelmente, você só vai ter as questões difíceis, né, para chutar. E mesmo que você acerte questões difíceis, beleza, você acertou lucro, porque não vai ser descontado, não vai ser penalizado, porque você acertou as fáceis, acertou as médias, gente, né? Então tá lá, ó. Aí, se você já não tem mais jeito, vamos lá, ó. É aquele lance, né? Faz aquilo que geralmente a gente faz, né? Quase todo mundo faz isso aqui, né? Olha o cartão. Eu tenho 11 respostas A, 10B, 3C, 9D, 5E. Aí o que eu tenho menos lá? Ih, pô, tenho menos resposta C, menos resposta E. Sai chutando resposta C, sai chutando resposta E. Não é isso? Geralmente dá certo. Tá ok? Mas aí já é maluquice já, né? Tentar fazer a questão, gente, tá? É para pensar, pô, no final vou fazer o chute insano. Não. Tenta fazer. Chegou no finalzinho, não tem mais jeito, tá? Cai dentro dessa tática aí, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos terminando então, né? As maiores mentiras sobre passar no Enem, gente, tá? Que a gente acha que mas de repente não é, gente. A prova do Enem é igual à prova das universidades federais? Não, gente. Acabamos de falar, né? O Enem, geralmente, as questões são mais aplicações realmente no dia a dia, são coisas mais simples do que a da prova da UERJ, pede muito mais cálculos, né? Muito mais desenvolvimento. O Enem não tem pedido muito isso, gente, tá? Vou bater sempre com vocês. Desconfia se estiver dando muito trabalho, tá? No Enem, tá ok? Só passa no Enem quem é muito inteligente? Essa aí, gente, nem vou comentar, né? Tá? Nós todos temos capacidades, né, de fazer um concurso e de passar.
Agora, desde que se ajude, né? Estudar, fazer exercícios, ok? Enem é um jogo de cartas marcadas? Falam, né? Mas ó, provavelmente não, né, gente? Acho que é bem tranquilo. Nunca teve um caso, né, que a gente soubesse de fraude, assim, de passar no Enem. Tá? Teve fraude do pessoal, né? Passar para o outro através de pontos, né? Aquele negócio, mas do Enem mesmo em si, eu acho que não. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando eu fiz a minha primeira vez no Enem, não sei se foi por conta da época também, mas eu ficava cansado demais. Eu chegava no ponto da prova que eu ficava muito cansado. Lógico que na época eu fiz a prova mais para ver. Eu não estava Gente, mentalmente preparado, mas a prova eu do, senti que cansa. a prova do Enem, gente, né, a gente sabe que é massacrante, realmente uma coisa que, né, que não se devia fazer para, né, aquilo tinha que ser em 4 finais de semana, sei lá, alguma coisa parecida, gente, né? Que dá ainda mais matemática, português também, temos enunciados enormes, entendeu? O aluno, né, não é que o aluno não saiba fazer as questões, mas ele cansa, né, em entender a questão. Então, antes dele chegar na hora de resolver a questão, ele já cansou no enunciado já, tá? Por isso que eu falo, gente, vamos tentar, né, não ler o enunciado todo, dar aquela lida superficial, vamos dizer assim, para identificar dentro daquele enunciado enorme, gente, o que interessa para a gente. Aí sai, ó, grifando o que interessa para a gente nisso tudo aqui que ele falou. Tá ok? Aí vai cansar menos somente, porque aí você vai estar lendo, né? Vai estar está olhando ali menos coisas, não é isso? Só o que realmente interessa na questão. Tá? Não leia aquele enunciado todo, gente. Tenta pensar ali de cara, né? O que realmente interessa para você resolver a questão. Tá? Enem é para quem tem sorte? Pô, claro, né? Que não, né? Sorte, se a gente tivesse sorte, ganhava uma loteria, não precisava fazer Enem, né? Tá? Então é o quê? É estudo, né, gente? Não tem jeito, tá? A prova do Enem só tem questões fáceis. Olha só, gente, eu estou falando com vocês aqui até agora, né? Que tem várias questões fáceis, mas nem toda questão, naturalmente, é fácil. Tá? Então, cabe, né, a gente fazer aquele análise, né, um pouquinho antes ali, das questões que a gente viu ali que são difíceis, mas cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que é difícil e às vezes é tranquilo, tá? Analisa a questão, perde ali 30 segundos analisando a questão, não, essa aqui realmente vai me exigir um conhecimento que, né, agora aqui, tá? Até pelo meu estado aqui psicológico, eu não vou lembrar, beleza. Não, essa questão aqui, pô, peraí, eu sei isso aqui, vou no banheiro, né? Vou beber uma água, vou comer um chocolate, essa aqui dá para fazer, tá? Então, isso aí. Olha o que eu falei, né? A gente já falou isso aqui. É muito difícil passar no Enem devido à quantidade de inscritos. Balela, pode ter 1 milhão de inscritos ali, vai ter 2.000 ali que vão estar concorrendo, né, realmente com você, tá? Para a faculdade que você quer. Né? A gente já viu isso ainda agora aí. Para passar em curso concorrido como medicina, é preciso estudar muitos anos, gente. Então, você pode ter uma metodologia de estudo, né, que te faça conseguir, né, absorver uma quantidade maior de matéria, né? Quem vai fazer medicina geralmente é uma quantidade um pouco maior de matéria, tá? Mas que consiga absorver isso, né, em pouco tempo, aí depende de metodologias de estudo, tá? E para passar no Enem, é só estudar? Não precisa de estratégia? Olha, gente, foi o motivo, né, dessa nossa palestra toda aqui, tá? Tem que ter estratégia para passar, não basta só estudar. Tá? Qual vai ser a sua estratégia? Você vai saber a sua estratégia fazendo exercícios, resolvendo provas. Aí você vai ver, pô, para mim foi melhor começar fazendo as de matemática. Não, primeiro, pô, começar com a matéria que eu gosto mais, né? Depois é que eu fui para matemática, achei melhor. Tá? Cada um tem a sua estratégia, gente, tá? Então tá aí, ó. Não começa uma prova, né, um concurso sem estratégia, gente, tá? Então você tem que treinar essa estratégia durante, né, o tempo antes da prova, gente, tá? Você tem que ter uma metodologia, porque você tendo metodologia, gente, mesmo dando um branco na hora da prova, você vai parar um pouquinho, dar uma descansada, né? Vai no banheiro, vai beber uma água, e daqui a pouco vai voltar na sua mente
aquilo ali que você esqueceu. Professor, Ok? em relação Oi. a, por exemplo, eu estou fazendo uma questão lá, aí eu me perco dela. Aconteceu muito comigo isso lá na primeira vez que eu fiz. É em questão de eu me perder. Eu estava no raciocínio certo, aí sei lá, alguma coisa aconteceu que me distraiu. Parou, bebe uma aguinha, levanta, é isso? Dá uma pausa na mente, reconecta novamente os neurônios e volta ao começo da questão, tá? Aí segue novamente um fluxo lógico, né? Para tentar voltar, né? O que você estava passar daquele ponto onde você parou antes ali. Tá legal? Então, gente, a melhor estratégia qual é? É a sua, né? Isso que eu falei com vocês, tá? Faz exercícios, monta a sua estratégia, vê qual é a melhor para você, mas isso bem antes da prova, né? Uma semana antes da prova você não vai fazer isso, tá? Pega, vai montando sua estratégia desde já, vai fazendo exercícios, vê o que é melhor para você, se resolver primeiro, né, matemática, se resolver primeiro física, o que for melhor para você, você no dia do Enem, você vai adotar, tá ok, gente? Somente treinando bastante, então, antes da prova e simulados, você chegará à conclusão com a melhor estratégia para você. Foi o que eu acabei de falar. As pessoas são diferentes uma das outras, uma estratégia, né, que uma usa pode não ser boa para outra, tá? Não existe estratégia certa, gente. Não, né? Ninguém pode dizer para você, essa aqui é a melhor estratégia. A melhor estratégia é que você, né, vai ficar, botar o que eu botei aqui, deixar confortável você. Tá legal? Então, gente, é claro que, né, conclusão, claro que eu não posso garantir que você vai ser aprovado seguindo, né, isso tudo que eu falei aí. Mas, com certeza, vai ter um resultado bem melhor do que se não seguir. Tá ok, gente? Beijão. Então, amanhã tem aula, e amanhã nossa aulinha de polígonos amanhã, tá? Área de figuras, tá ok? Não perde, não. Bom, beijão para vocês e até amanhã. Valeu, professor. Falou, então. Ótima aula. Falou. Tchauzinho, gente. Professor, Oi. eu estava tentando fazer o PDF lá e Hum. não estou conseguindo pegar o resultado, não está carregando. É o que eu falei, às vezes aquele Google Form, né? Ele dá umas zebras lá, tem que ficar tentando, tá? Outra hora, tenta outra hora qualquer, né? Para na hora que estiver fazendo lá, se não estiver dando, que não dá mesmo. Depois